A vida estava indo bem e nossa família estava contente, mas então um novo membro entrou em nossas vidas e, embora inicialmente a tivéssemos recebido de braços abertos, ela logo trouxe uma tempestade de caos e engano que eu jamais poderia ter imaginado. Olá, eu sou Helena. Tenho 34 anos e gerencio um negócio de organização de eventos de sucesso aqui em Curitiba. Minha vida sempre foi uma correria de planejamentos de casamentos, organização de eventos corporativos e a garantia de que cada detalhe fosse perfeito. Mas, por mais agitado que meu trabalho seja, a constante em minha vida sempre foi meu irmão mais novo, Henrique. Sempre fomos extremamente próximos. Henrique, agora com 30 anos, gerencia sua própria agência de marketing. Apesar de nossas carreiras ocupadas, sempre arranjamos tempo um para o outro. Enquanto crescia, nossa família era tão unida quanto se pode imaginar. Nossos pais estão aposentados agora, aproveitando seus anos dourados com um estilo de vida tranquilo e sereno. Eles nos criaram para sermos solidários e leais, e isso é algo que Henrique e eu sempre levamos a sério. Compartilhávamos tudo e sempre nos apoiávamos, o que tornou os eventos do último ano ainda mais perturbadores. Tudo começou quando Henrique nos apresentou Carla. Lembro-me vividamente. Henrique estava transbordando de entusiasmo em uma noite quando me ligou: Helena, você não vai acreditar, conheci alguém incrível. O nome dela é Carla, e acho que ela é a pessoa certa. Fiquei muito feliz por ele. Henrique e eu sempre compartilhamos nossas vidas abertamente, e a ideia de ele encontrar alguém especial me deixou animada. Ele convidou Carla para um jantar em família, e lembro-me de sentir uma mistura de expectativa e curiosidade. Quando Carla entrou, ela era charmosa e carismática. À primeira vista, parecia se encaixar perfeitamente em nossa família. Com o passar das semanas, Carla se tornou uma presença constante em nossos encontros familiares. Na superfície, tudo parecia perfeito. Carla estava sempre sorrindo, conversando com todos e mantendo conversas educadas. Mas comecei a notar pequenos detalhes que pareciam fora do lugar. Ela fazia comentários passivo-agressivos sutis, sempre envoltos em doçura, mas com um toque de crítica. Por exemplo, durante um jantar em família, ela comentou com um sorriso: Ah, Helena, ainda trabalhando até tarde? Não se preocupe, um dia você vai encontrar equilíbrio. Tentei ignorar, pensando que talvez estivesse sendo sensível demais, mas esses comentários continuavam. Eram pequenas alfinetadas sobre minha carreira, meu estilo de vida e até mesmo minhas escolhas. Disse a mim mesma para relevar, afinal, Henrique estava completamente apaixonado por Carla, e nossos pais pareciam adorá-la. Com o tempo, a influência de Carla sobre Henrique ficou mais evidente. Ele se tornou mais reservado e parecia depender de Carla para tudo. Era como se o Henrique confiante e independente de antes estivesse lentamente sendo moldado em alguém novo, alguém que se distanciava da família. Notei que ele começou a ficar do lado de Carla em todas as discussões, e se tornou cada vez mais difícil ter uma conversa significativa com ele sem que a presença de Carla pairasse sobre nós. Os jantares em família foram ficando cada vez mais tensos. As observações de Carla já não eram apenas passivo-agressivas, tornaram-se mais diretas e incisivas. No início, tentei manter a paz, mas isso estava se tornando cada vez mais desafiador. Meu desconforto crescia à medida que via Henrique mudar, ficando mais quieto e distante. Uma noite, em particular, a tensão chegou ao ápice. Estávamos jantando na casa dos nossos pais. A mesa estava posta, e todos conversavam agradavelmente. Bem, todos, menos Carla e eu. Ela havia feito comentários sarcásticos durante toda a refeição, e eu podia sentir a frustração borbulhando dentro de mim. Então, do nada, Carla fez uma acusação chocante. Ela se levantou abruptamente, o rosto vermelho de indignação. Helena, preciso falar com você. Tenho sentido falta da minha carteira. Ela tinha $10.000 em dinheiro e vários cartões de crédito. Tenho razões para acreditar que você a roubou e tem usado meus cartões sem a minha permissão. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para mim, e eu fiquei atônita. Carla, isso não é verdade. Eu não peguei nada seu, protestei. Mas Carla não tinha terminado. Em um gesto dramático, ela pegou um copo de água e jogou em mim. A água gelada me encharcou, e pude sentir a humilhação se espalhar pelo meu rosto. Meus pais e Henrique ficaram olhando em choque.
A expressão de Henrique era de confusão, dividido entre sua lealdade à esposa e à irmã. Tentei me defender, mas as acusações de Carla eram como uma tempestade, abafando minha voz. Eu nunca faria algo assim, Carla. Você me conhece melhor do que isso, disse, tentando manter a compostura. Henrique estava no meio do fogo cruzado, seus olhos indo de mim para Carla. Helena, há algo que você queira nos contar? Perguntou, sua voz revelando a confusão que sentia. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas juro que não roubei nada, respondi, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. O jantar terminou em caos, e eu fiquei me sentindo humilhada e isolada. Depois do jantar, não conseguia me livrar do sentimento de traição e injustiça. Confiei-me à minha melhor amiga, Lilian. Eu não sei o que está acontecendo, mas Carla está tramando algo. Não posso acreditar que ela me acusou disso. Lilian ouviu atentamente. Eu tenho percebido como Carla tem te tratado, e isso não está certo. Talvez devêssemos investigar isso. Pode haver mais sobre ela do que aparenta. Foi quando decidi que precisava descobrir a verdade sobre Carla. Sabia que algo estava errado e estava determinada a desvendar o que era, não importava onde isso me levaria. Depois daquele jantar humilhante, não podia simplesmente ficar parada e deixar as coisas como estavam. As acusações de Carla me abalavam profundamente. Eu precisava descobrir a verdade sobre ela se quisesse limpar meu nome e proteger minha família. Procurei Lilian, minha melhor amiga e sempre uma voz de razão e apoio na minha vida. Lilian, preciso da sua ajuda, disse, quando nos encontramos para um café no dia seguinte. Algo está muito errado com Carla, e não consigo me livrar da sensação de que ela está escondendo algo. Os olhos de Lilian se arregalaram de preocupação. O que aconteceu, Helena? Eu contei os eventos do jantar, as acusações, a água jogada no meu rosto e a expressão dividida de Henrique. Eu simplesmente não consigo acreditar que a esposa de Henrique me acusaria de algo tão terrível sem nenhuma prova. Lilian assentiu, pensativa. Precisamos investigar o passado de Carla. Deve haver algo que explique o comportamento dela. Concordei, e decidimos começar a investigar. O primeiro passo era aprender mais sobre Carla. Lilian sugeriu entrar em contato com pessoas que pudessem saber mais sobre ela. Lembrei-me de Carla mencionar um antigo trabalho em uma firma de marketing antes de conhecer Henrique. Talvez alguém do antigo emprego dela saiba de algo, disse Lilian. Foi então que entramos em contato com Olivia, uma ex-colega de trabalho de Carla. Henrique passou as mãos pelo rosto, claramente abalado com as revelações. Ele permaneceu em silêncio por alguns momentos, como se estivesse tentando processar tudo o que eu havia dito. Helena, isso não pode ser verdade. Eu amo a Carla, e ela não é assim. Deve haver algum engano, disse, embora sua voz traísse sua incerteza. Henrique, eu sei como isso é difícil de ouvir, mas não posso ignorar os fatos. Tudo o que encontramos aponta para ela. Eu precisava te contar para que você soubesse a verdade e pudesse se proteger, respondi, tentando manter a calma. Você acha que eu devo confrontá-la? Ele perguntou, visivelmente dividido entre o amor por Carla e a preocupação com o que isso significava. Sim, mas faça isso com cuidado, aconselhei. Ela é muito manipuladora, e você precisa estar preparado para tudo. Henrique concordou hesitante e saiu da conversa parecendo ainda mais perdido. Eu sabia que não seria fácil para ele, mas esperava que ele enxergasse a verdade e tomasse uma decisão que o protegesse. Os próximos dias foram tensos. Eu não tinha notícias de Henrique e estava preocupada com como ele estava lidando com tudo. Finalmente, ele me ligou e pediu para nos encontrarmos novamente. Helena, você estava certa, ele disse assim que nos encontramos. Sua voz era um misto de dor e decepção. Confrontei a Carla, e ela negou tudo no começo, mas quando eu mostrei as evidências, ela admitiu parte das acusações. Ela tentou me convencer de que foi tudo mal entendido, mas não consegui acreditar nela. Henrique, sinto muito que você tenha que passar por isso. Mas você fez a coisa certa enfrentando isso de frente, respondi, tentando confortá-lo. Ele balançou a cabeça. Eu não sei o que fazer agora, mas sei que preciso proteger minha família. Obrigado por não desistir de mim, Helena. Aquela conversa me deu um pouco de alívio, mas eu sabia que o caminho à frente ainda seria complicado.
A verdade havia vindo à tona, mas as feridas deixadas pelas ações de Carla levariam tempo para cicatrizar. Helena, eu não sei o que dizer. É muita coisa para processar. Eu podia ver a dor nos olhos dele, e isso partiu meu coração. Sinto muito por ter que te contar isso, mas eu não podia deixar você ser enganado por mais tempo. A Carla tem nos manipulado, e é hora de enfrentarmos a verdade. A expressão de Henrique era uma mistura de descrença e raiva. Como pude ser tão cego? Eu confiava completamente nela. Coloquei uma mão reconfortante em seu ombro. Nós vamos superar isso. Precisamos agir rapidamente para proteger você e seu negócio de qualquer dano adicional. Nós dois sabíamos que o caminho pela frente seria desafiador. As revelações sobre Carla eram apenas o começo, e eu estava determinada a ajudar Henrique a enfrentar a situação de frente, não importava o quão difícil fosse. Os dias após minha confrontação com Henrique foram uma tempestade de ansiedade e dor. Ele levou as evidências a sério, mas o impacto emocional era evidente. A descrença e a raiva de Henrique eram palpáveis enquanto ele lidava com a traição de alguém que ele tinha amado e confiado profundamente. Enquanto isso, eu estava decidida a ver isso até o fim, não importava o quão doloroso fosse para todos nós. Henrique e eu decidimos agir rapidamente. Sabíamos que as atividades fraudulentas de Carla poderiam ter consequências graves para o negócio dele e para a reputação de nossa família. Para chegarmos ao fundo dessa história, precisávamos expor Carla por quem ela realmente era e impedi-la antes que pudesse causar mais danos. O primeiro passo foi organizar uma reunião familiar. Eu sentia um nó no estômago enquanto me preparava para o que estava por vir. Henrique e eu concordamos que confrontar Carla na frente da família seria a melhor maneira de revelar a verdade e responsabilizá-la. Esperávamos que, uma vez que a família visse as evidências, entendesse por que Henrique e eu estávamos tomando medidas tão drásticas. A reunião foi marcada para uma tarde de sábado, e eu mal conseguia conter meus nervos. Sabia que esse seria um momento crucial, e os riscos eram incrivelmente altos. Pedi a Lilian que nos acompanhasse para nos apoiar. Sua presença proporcionaria um senso de solidariedade e segurança. Quando o dia chegou, a atmosfera estava tensa. Nos reunimos na sala de estar de nossa casa, que sempre tinha sido um lugar de conforto e acolhimento. Agora parecia o palco de uma tempestade iminente. Meus pais, Henrique e Carla estavam todos sentados, parecendo confusos com a seriedade incomum da reunião. Carla, Henrique, obrigada por virem, comecei, tentando manter minha voz firme. Há algo importante que precisamos discutir. Henrique respirou fundo. Descobri algumas informações preocupantes sobre Carla. Preciso mostrar a todos o que encontramos. O rosto de Carla se contraiu de apreensão, embora ela tentasse manter uma postura calma. Do que se trata, Henrique? Por que estamos tendo esta reunião? Antes que Henrique pudesse responder, dei um passo à frente e coloquei uma pilha de documentos e evidências sobre a mesa de centro. Estes são registros e depoimentos de um investigador particular. Eles revelam muito sobre o passado de Carla e suas atividades atuais. Vi os olhos de Carla se arregalarem enquanto Henrique começava a examinar os documentos. Ele explicou o histórico de enganos de Carla, incluindo o uso de pseudônimos e envolvimento em esquemas fraudulentos. A sala ficou mais silenciosa. Meus pais, que sempre confiaram em Carla e a acolheram na família, pareciam cada vez mais angustiados. Carla tem usado vários nomes para cometer fraudes, disse Henrique, com a voz tensa. Ela está envolvida em lavagem de dinheiro que afetou meu negócio, com um valor estimado em mais de $500 mil. Meus pais trocaram olhares preocupados, lutando para processar a gravidade da situação. Isso é verdade, Carla? Minha mãe perguntou, com a voz trêmula. A fachada de Carla começou a desmoronar. Ela olhou ao redor, tentando manter a compostura, mas o peso das evidências era inegável. Henrique, Helena, vocês não entendem. Isso tudo é um mal-entendido. Os olhos de Henrique estavam cheios de mágoa. Como isso pode ser um mal-entendido? Temos provas de seus crimes. Você tem nos manipulado o tempo todo. Carla perdeu completamente a compostura. Vocês são todos uns tolos. Acham que podem simplesmente me descartar assim? Eu trabalhei duro para construir minha vida, e vocês arruinaram tudo.
Em um acesso de fúria, ela pegou um copo de água da mesa e o arremessou contra mim, encharcando minhas roupas e os documentos. O gesto dramático deixou todos em choque. Meu pai se levantou, o rosto vermelho de raiva. Como se atreve a acusar Helena e jogar água nela? Você não tem o direito de tratar nossa família dessa maneira. O ataque de Carla foi uma tentativa desesperada de desviar a atenção de sua culpa. Não preciso ficar aqui e ser acusada. Vocês podem acreditar em qualquer mentira que quiserem. Quando Carla se levantou para sair, o som de sirenes quebrou a tensão na sala. A polícia havia chegado, respondendo a uma denúncia sobre as atividades fraudulentas de Carla. Eu havia antecipado que Carla poderia tentar fugir, então entrei em contato discretamente com as autoridades, esperando que chegassem a tempo. Os policiais entraram na sala e começaram a interrogá-la. Eles tinham um mandado baseado nas evidências que fornecemos, e as tentativas de Carla de negar as acusações apenas acentuaram seu desespero. Quando os oficiais a escoltaram para fora, Carla continuou protestando, mas as provas contra ela eram incontestáveis. Henrique, ainda em estado de choque, olhou para mim com uma mistura de gratidão e tristeza. Não consigo acreditar que isso está acontecendo. Nunca pensei que Carla seria capaz de algo assim. Coloquei uma mão reconfortante em seu ombro. Fizemos o que era necessário para proteger você e nossa família. Foi a coisa certa a fazer. Enquanto Carla era levada, viu o impacto que a situação havia causado em Henrique. Ele estava devastado, e eu sabia que o caminho para a recuperação seria longo. Mas pelo menos a verdade havia sido revelada, e a sombra manipuladora de Carla finalmente estava sendo dissipada. A reunião de família foi um ponto de virada, mas estava longe de ser o fim de nossos problemas. Ainda precisávamos lidar com as consequências do escândalo e apoiar Henrique enquanto ele trabalhava para reconstruir seu negócio e processar a traição. Nas semanas seguintes à prisão de Carla, Henrique enfrentou uma enxurrada de questões legais e financeiras. A fraude que ela havia cometido não apenas manchou a reputação de sua empresa, mas também ameaçou sua própria existência. Com a ajuda de sua equipe jurídica, ele trabalhou incansavelmente para desfazer a bagunça deixada por Carla. O estresse era imenso, e Henrique frequentemente era visto mergulhado em pilhas de papéis e relatórios financeiros. Permanecia ao lado dele, oferecendo apoio e ajudando a navegar pelas complexidades da situação. Nossa família se uniu, movida pelo desejo de ajudar Henrique a se recuperar e reconstruir. Meus pais, embora abalados, estavam determinados a oferecer seu apoio incondicional. Eles frequentemente lembravam Henrique de que ele não estava sozinho e que enfrentaríamos essas provações juntos, como uma família. Lilian, minha amiga fiel, continuou sendo uma peça fundamental em nossa rede de apoio. Ela me ajudava a gerenciar o desgaste emocional e fornecia assistência inestimável na coleta e organização de provas. Sua dedicação e encorajamento foram essenciais para me manter focada e com os pés no chão. Henrique enfrentou inúmeros obstáculos em sua jornada de recuperação. As batalhas legais eram desgastantes e demoradas, e o impacto na reputação de sua empresa foi devastador. No entanto, ele estava determinado a lutar e restaurar a confiança no negócio. Buscou ajuda de especialistas financeiros e colaborou com as autoridades para garantir que, caso Carla tivesse cúmplices, eles também fossem responsabilizados. Com o passar dos meses, sinais de progresso começaram a surgir. Graças aos esforços de sua dedicada equipe e à lealdade de alguns clientes, a empresa lentamente começou a se reerguer. Embora o caminho fosse longo e árduo, a resiliência e determinação de Henrique começaram a dar frutos. Enquanto isso, os problemas legais de Carla continuavam. Seu julgamento foi amplamente divulgado, com a mídia explorando os detalhes sensacionalistas de suas fraudes. Durante o processo, depoimentos de vítimas, como Olivia, foram apresentados, e as tentativas de Carla de manipular a narrativa foram rapidamente desmontadas pelas evidências contundentes. Henrique e eu acompanhamos o julgamento em busca de um senso de justiça e fechamento. Ver Carla no tribunal foi uma experiência marcante. Sua arrogância e desprezo pela verdade ficaram evidentes, mostrando que ela vivia uma mentira há muito tempo. Quando o veredicto foi finalmente anunciado, Carla foi considerada culpada de várias acusações de fraude e condenada a uma longa pena de prisão. O julgamento trouxe um sentimento agridoce. Embora representasse justiça, os danos causados por suas ações ainda exigiriam tempo para cicatrizar. Nos meses seguintes à condenação de Carla, nossa família iniciou um lento processo de reconstrução.
A experiência havia testado nossos laços, mas também fortaleceu nosso compromisso uns com os outros. Henrique dedicou-se a reparar os danos à sua empresa e a reconquistar a confiança de clientes e parceiros. Cada pequena vitória era um passo em direção à recuperação. Ele também começou a se abrir mais sobre seus sentimentos e o impacto da traição de Carla. Buscou terapia para lidar com a culpa e a raiva, embarcando em uma jornada dolorosa, mas necessária, de autocompreensão. Eu estive ao seu lado em cada etapa, oferecendo apoio incondicional. Quanto a mim, encontrei conforto em saber que defendi o que era certo e protegi minha família. O episódio foi um teste profundo de lealdade e resiliência, mas também nos ensinou o valor da confiança e da perseverança. Nossos encontros familiares, antes tensos e cheios de desconfiança, começaram a recuperar a leveza de outrora. Embora as cicatrizes do passado ainda existissem, escolhemos olhar para o futuro, fortalecidos pela união que encontramos. Celebramos pequenas conquistas e passamos a valorizar cada momento juntos. Ao refletir sobre essa jornada, percebi que, apesar de dolorosa, ela nos ensinou lições inestimáveis. Aprendemos que enfrentar verdades difíceis é essencial para preservar a integridade de nossa família e que, mesmo nas adversidades, a força do amor e da união sempre prevalece. Aprendemos a importância da vigilância, o poder da verdade e o vínculo inquebrável da família. Apesar das dificuldades e tribulações, saímos mais fortes e mais unidos. Ao olhar para trás, lembro-me da resiliência do espírito humano e do poder de lutar pelo que é certo. A história da nossa família é um testemunho da força do amor e da lealdade, mesmo diante da adversidade. Enfrentamos nossos momentos mais sombrios e saímos para a luz, prontos para abraçar o futuro com esperança e determinação. A história da fraude de Carla e a subsequente jornada de cura e reconstrução são um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais desafiadores, os laços familiares e a busca pela justiça podem levar a um futuro mais brilhante e resiliente. E você, o que faria se estivesse no lugar de Henrique? Como reagiria diante de uma traição tão devastadora? Deixe sua opinião nos comentários, vamos conversar sobre o que a verdade e a lealdade significam para você. Se você gostou dessa história, curta o vídeo, compartilhe com alguém que também possa se emocionar com essa jornada de superação e justiça, e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como essa.